Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Gostaria então que todos me acompanhassem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregar de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje: eu achava que havia algum encosto no local. Passei minha última encarnação inteira passando trabalho com problemas específicos, ligados à minha convivência com outras pessoas e com a minha situação financeira. Tentei recomeçar minha vida diversas vezes, trocando de casa, porque eu achava que havia algum encosto no local. Tentei recomeçar trocando de emprego, porque eu achava que o problema era a energia negativa daquele ambiente. Tentei recomeçar me afastando de determinadas pessoas, porque eu acreditava que estavam me prejudicando. Também tentei recomeçar trocando de cidade. E adivinhe, absolutamente nada disto adiantou. E eu afirmo para vocês que fiz tudo isso diversas vezes ao longo da minha vida. Quando eu já estava com 58 anos, muito cansada e frustrada, uma pessoa me falou o seguinte: de que adianta tanta lamentação, tantos recomeços, se a principal mudança você nunca se deu ao trabalho nem mesmo de pensar em fazer? Todos os problemas que você enfrenta são um chamado para te mostrar o quanto você precisa mudar sua energia, porque somente dessa forma você vai começar a atrair coisas boas para a sua vida. Não adianta passar uma vida inteira fugindo. Seus erros e seus acertos sempre irão chegar até você, pois tudo é energia. Aquilo foi um choque para mim. Jamais aceitaria o peso dessa culpa, pois na minha cabeça era óbvio que eu não tinha feito nada de errado para atrair tantos problemas. Preferia culpar Deus, preferia acreditar que não existia justiça divina, coisa nenhuma. Era mais fácil naquele momento me enganar
do que aceitar a realidade e assumir a culpa pelo meu sofrimento. Desencarnei anos depois. Não mudei em nada o meu jeito de agir e pensar. Nunca mais procurei meu conselheiro e muito menos acreditei nas suas palavras. No plano espiritual, após longos anos de sofrimento aqui na Terra, finalmente abri meus olhos e vi como perdi meu tempo valioso de encarnada. Vi que em outras vidas cometi o mesmo erro, provando mais uma vez como precisava mudar a minha fé e diminuir minhas reclamações. Vi que o meu conselheiro era, na verdade, um médium, sendo intuído por um dos mentores que estão me ajudando agora no plano espiritual. Minha mensagem para vocês é a seguinte: não adianta reclamar, não adianta fugir, não adianta ficar procurando culpados para os seus problemas. Use a sua energia e o seu tempo para fortalecer a sua fé. Ela sim te dará a força necessária para enfrentar tudo. Vocês estão aqui para aprender, para lutar contra suas próprias falhas e pecados. E não existe batalha sem sofrimento. Persevere na sua fé e siga adiante. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Filhos, como falamos, encarnação é complicado. Longe de ser um paraíso, longe de ser uma coisa fácil, bem pelo contrário, nós somos testados todos os dias. Se nós conseguimos aprender a manter o nosso equilíbrio perto de tantas pessoas que às vezes, usando os seus livre-arbítrios, estão nos testando. A gente vive em comunidade, vive em grupos, e cada pessoa, por mais às vezes que seja teu familiar, pensa de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente. E essa é a grande lição que aprendemos quando estamos encarnados, a lidar com o diferente no sentido de pensamento, de entendimento de vida, não querer que a gente, não achar que a gente está sempre certo, outro errado, e mesmo que você tenha certeza que você está certo e outro errado, não adianta você impor nada a ninguém. As pessoas só se modificam, só começam às vezes realmente a pensar: será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou certo? Quando sofrem muito. Infelizmente é assim. A grande maioria, quando cansa de sofrer, começa a pensar: puxa, tem que ter outra alternativa. Será que realmente eu estou seguindo o caminho errado? E por que precisa disso? Está vendo essa psicografia? Essa pessoa já é a segunda encarnação que ela continua cometendo os mesmos erros, querendo que Deus modifique todo mundo que está em volta, modifique os seus colegas de trabalho, seus vizinhos, às vezes seus familiares. Ou seja, o problema está sempre nos outros. Eu mudo de casa porque essa casa deve ter alguma coisa. Eu mudo de cidade porque essa cidade tem alguma coisa. Eu mudo de emprego porque no meu emprego tem alguma coisa. Sempre vai ter, filhos, coisas testando vocês. Esse é o grande objetivo de uma encarnação, a gente ser testado na prática. Se a gente está conseguindo realmente aprender a coisa mais difícil que tem, que é o equilíbrio. A outra coisa muito difícil, respeitar os outros. Jesus, ele falou: esqueça tudo o resto, o importante é você se amar e amar o próximo. Isso é muito difícil. Eu acho que se ele tivesse falado outras regras, era mais fácil, não roubar, não matarás, é mais fácil, né? A maioria das pessoas hoje não se ama. Isso é uma coisa extremamente complicada, e às vezes faz com que se apega nos outros, para o outro suprir o amor que você não tem a você mesmo.
As pessoas às vezes se olham no espelho e não gostam de nada que vê. Filhos, isso aqui é só uma roupa. É uma roupa que literalmente vai ficar aqui. O teu corpo não é você. O teu corpo é o que está dentro. Essa máquina tem que ser bem tratada para ela durar uma encarnação, para você conseguir ficar aqui aproveitando o máximo possível dessa encarnação. Mas não é você. Às vezes você se olha e não gosta das coisas que você faz, das coisas como você age, como você reage às dificuldades do mundo. Às vezes tem muitas pessoas que não fazem coisas simplesmente para participar de determinado grupo, como se aquilo fosse a coisa mais importante. E às vezes fazem coisas que sabem que está errado, que te traz sofrimento. Ah, mas aí eu tenho que participar daquele grupo. Quando você desencarnar, aquele grupo não vai estar do teu lado. E mesmo que você desencarne todo mundo, ele não vai estar do teu lado ninguém. Vai estar você com você mesmo. Filhos, botem isso na cabeça de vocês. Quando vocês desencarnarem, vocês vão ver tudo que vocês fizeram e o que isso causou de positivo ou negativo para você e para os outros. E você vai ter que lidar com a tua consciência. O juiz não está lá em cima, te mandando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É você. E se você morrer nesse momento, você lidar bem com o que você tem feito até agora, é com isso que você tem que se preocupar, não com o que os outros fazem, porque eles vão ter que lidar com isso. Quando a gente fala em fé, as pessoas não entendem fé. Tem gente que se decepciona muito com Deus, né? Eu rezo, e Deus não resolve meus problemas. Ele não vai resolver os teus problemas. Ele é um pai. Vocês já viram um pai que vai lá fazer a prova pelo filho? Não deveria, pelo menos, né? Porque senão o filho não aprende. O pai não pode andar pelo filho, ele vai ensinar, mas ele não pode andar. E quando a gente está aprendendo a andar, quando a gente está aprendendo a evoluir, a gente cai, se machuca, ele está ali do teu lado, vamos, levanta, segue em frente. É isso que ele faz. Ele vai colocar espiritualidade para te intuir o que fazer, vai colocar pessoas encarnadas para te intuir o que fazer, ou às vezes te mostrar o que não fazer. Às vezes você encontra uma pessoa que causa um sofrimento, ela está mostrando, ó, você está fazendo igualzinho com outras pessoas. Está vendo como você sofre com isso? Por que você faz isso com os outros? O sofrimento é o mesmo. E não tem aquela história, eu faço porque a pessoa merece. Não cabe nenhum de vocês julgar o que merece ou não merece. Porque você não sabe a história daquela pessoa, de todas as encarnações dela. Você tem que se preocupar com as suas atitudes. E a gente vê hoje muita gente preocupada em não ser cancelada e fazendo um monte de coisa que depois vai se arrepender, porque não era o que estava dentro dela. Está se moldando a uma necessidade, a algumas coisas que só traz sofrimento, como se isso tivesse importância. A importância é vocês terem consciência tranquila. Como é que está a consciência de cada um de vocês? É isso que vocês têm que se preocupar todo santo dia. Chega no final do dia e passa, o que eu fiz hoje que valeu a pena? O que eu não fiz que eu não posso fazer mais? Mas não pregar para Deus como tem gente que reza para Deus, eu queria trabalhar naquela empresa, naquela função. Vocês acham que estão fazendo o quê? Pedindo para Deus para tirar um filho dele, para botar o outro no lugar? Deus não vai fazer isso. Mesmo porque o emprego não tem essa importância toda, claro que é necessário o lado financeiro, enfim, tudo isso. Tem pessoas que têm o bolso muito cheio de dinheiro e são extremamente infelizes. Tem pessoas que às vezes não têm dinheiro nenhum, a gente não sabe nem como é que está tão feliz. Então não está ali. Tem muitos de vocês que moram nesse país, um dos melhores países que tem ainda de equilíbrio. Todo mundo, se eu morasse lá na Europa, se eu morasse nos Estados Unidos, se eu morasse não sei onde, lá não tem gente se matando. Então, se estão se matando é porque não é o país que traz a felicidade. Ela está aqui, não em nada físico. Até porque tudo físico, inclusive o corpo, vai ficar aqui. Então se preocupe com o coração de vocês, se preocupe com a cabeça de vocês. Sempre vai ter um monte de gente dando um monte de opinião sobre tudo. Mas quando alguém vai dar alguma opinião sobre você, você olha, puxa, será que essa pessoa está certa? Pode ser que esteja, eu estou errando mesmo, vou fazer diferente.
Não, ela não está certa. Aí é que vem o problema, porque você quer convencer que a pessoa não está certa. Não importa, continua a tua vida, porque vocês viram umas discussões intermináveis, porque você é isso, eu sou aquilo, você é aquele outro, e ninguém convence nada. Quando a gente fala que Jesus é o nosso mestre, vocês têm que entender as atitudes dele. Jesus, ele foi ofendido, ele foi xingado, fora do jeito que morreu, né? Mas em momento nenhum ele se irritou quando alguém achou que ele estava falando besteira, ou que era uma mentira, ou que aquilo não tinha nada a ver. Quer me seguir, me segue. Não quer, toca a tua vida, eu toco a minha. É assim que vocês têm que ser. Vocês têm pessoas que vocês discutem há anos sobre as mesmas coisas, e ninguém mudou de posição, e ninguém vai mudar de posição. E vocês daqui a pouco ficam assim, na outra encarnação estão vocês dois marcando para vir de novo, para continuar discutindo da mesma coisa. Aí falar, por que Deus botou essa pessoa do meu lado? Todo mundo que está do teu lado, você programou lá em cima antes de vir. E é assim que funciona. Filhos, eu não queria ter nascido, pediu aquele pai, pediu aquela mãe por algum motivo. É tudo combinado lá em cima. Então vamos tentar aprender a lidar de uma maneira equilibrada com as pessoas que estão em volta de você. E muitas vezes vocês discutem por motivos que não fazem a menor diferença para a tua vida. Não faz a menor, porque a pessoa torce para outro time. Está aí, qual é o problema? Isso vai afetar a tua vida por quê? Porque a pessoa vai em determinada religião, você vai no centro espírita, coisa de macumbeiro, deve estar cheio de coisa lá. Não importa, você não tem que convencer que a religião dele é melhor e que a tua é pior, ou ao contrário. Você vai onde você se sente bem, mas discute. Algumas pessoas hoje se matam por causa de Deus, e quem que é o verdadeiro caminho para chegar a Deus. Filhos, para chegar em Deus não precisa nem de religião, é só você se amar e amar ao próximo. A religião, o centro espírita, é muito importante, porque às vezes uma palestra que se dá ajuda você a enxergar de outra maneira a vida. Uma palestra, às vezes vocês estão tomando aqui a palestra, estão tomando passe aqui embaixo, não é só lá em cima, está ajudando a tirar um pouco as energias. Então realmente isso aqui é um hospital espiritual, para dar força e energia para vocês continuarem. O que adianta também, tanta gente sabe tudo de cor da religião, mas não bota em prática? Tem que praticar. Até quando a gente sabe muito e não pratica, é pior ainda, porque a gente chega lá em cima pode dizer que não sabia. Sabia? Por que não praticou? Será que tem necessidade de brigas por coisas tão desnecessárias e se estressam? Hoje eu vou na casa da fulana, toda vez que eu vou lá eu brigo, discuto por causa daquilo. Você já sabe, então você já está indo de novo lá para brigar e para discutir. Será que está na hora de entrar por um ouvido e sair pelo outro, e deixar essa energia para lá e seguir a tua vida em frente? Filhos, encostos, espíritos, isso é uma das coisas que mais todo mundo gosta de jogar culpa, né? Estou com problema, é espírito, ou é inveja de alguém. Tudo é energia. Tudo que vocês falam é uma energia. E tudo que vocês falam ou pensam é uma energia, que a parte dessa energia é tua. Isso é uma lei do nosso Pai. Então tudo que vocês emitem em relação aos outros, uma parte é tua. E o que você emite para você mesmo é tudo teu. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acorda de manhã cedo e já começa, não mereço nada, para mim nada vai dar certo, a minha vida é isso, que tudo é ruim, e começa a desejar um monte de coisa ruim para você. Você encheu o teu corpo de energia negativa. As tuas células estão sendo alimentadas com energia negativa. O teu corpo vai começar a dar problema. E quando isso é muito forte, vira câncer. Só que daí você sai com essa energia negativa. Que tipo de espírito você acha que vai te atrair? A mesma coisa, a cidade está cheia de espírito para tudo que é lado. Tem gente que não entendeu que morreu. Um monte. Vocês podem achar isso engraçado, impossível alguém não entender que morreu. Tem um monte de gente que acha que está sonhando, que está no pesadelo. E quando você passa com o mesmo tipo de energia que ela vivia, ela se atrai por você como uma amizade. Não é alguém que vai te fazer mal.
Está ali do teu lado, comigo era assim também, e olha que eu rezava, eu fazia novena, subia as escadas de joelho, e Deus nunca me ajudou. Agora são dois reclamando. Mais energia negativa. E vai afetando as pessoas que estão em volta. Porque as pessoas vão sentindo essa energia, daqui a pouco não conseguem ficar perto de você, ou perde rapidamente a paciência de estar perto de você, já começa a briga e discussão de tudo que é lado. Mas é você com o teu amigo. E daí o que acontece? A energia, ela afasta ou atrai não só espíritos, como as pessoas vivas, encarnadas. Então daqui a pouco você vai fazer uma grande amizade igual alguém em você, que só reclama de tudo. Aí junta os amigos ou as amigas, ou seja o que for, e começam a reclamar. Daí vira aquela competição. Eu estou com dor aqui, eu também estou com dor aqui, estou com dor aqui. Aí assim vai, é meu marido, é minha mulher, é meu filho, meu trabalho, é meu emprego. E aquela reclamação zero. Filho, primeiro na casa que vocês estão fazendo isso, sinto muito, você está enchendo a tua casa de energia negativa e aquilo vai cair. E às vezes essa pessoa já tem os espíritos dela também, os amigos dela. E pode ser que esses espíritos gostem mais da tua casa do que da dela, porque a tua reclama mais, você venceu a competição. Eles vão ficar junto com você. Aí às vezes são 5, 6. Tem pessoas que já chegaram aqui nesses centros, a gente não via ela no meio de tanto espírito em volta. E ali não tinha nenhum querendo fazer mal para ela, não. Esses às vezes vêm depois, quando a energia está muito pesada, que daí eles gostam, daí esse tumulto acaba com tudo. Eles vinham porque eram os amigos que andavam junto, reclamando, conversando, os assuntos eram mesmos. Então, se você não acreditar que merece alguma coisa de bom, se você não se amar, a tua vida vai ser sempre mais complicada do que precisa. E o que é o bom do amar ao outro? Porque quando você ama o outro, você perdoa muito mais fácil. Ou melhor, você nem se ofende para perdoar. Porque às vezes quando é da família mesmo que a gente gosta, a gente atura um monte de coisa que dos outros a gente não atura. Por que a gente não se olha tudo como irmão e começa a aturar as coisas dos outros também? Isso faz bem para vocês, porque não puxa essa energia para dentro. Porque a partir do momento que você puxa uma energia para dentro, enquanto você não substituir por uma energia de perdão, de equilíbrio, ela vai ficar ali, e só aumentando cada vez mais. Mas alguém tem inveja de mim, olho gordo, não sei como é que você chama, vai vir energia na tua direção? Claro que vai. Só que se você não inveja os outros, você não tem olho gordo para os outros, a energia é diferente. Pode ser que bata, aquele dia você não se sinta muito bem e não vai passar disso. Fulano fez trabalho contra mim, vai vir energia. Só que se você não faz a mesma coisa para os outros, primeiro, se você não fica desejando tudo de errado para você, porque toda vez que você deseja as coisas erradas, não vai dar certo, a tua energia está baixa. Então se alguém te invejou, vai te pegar, se alguém fizer um trabalho, vai te pegar, porque a energia é a mesma, você não tem proteção. Então, se você tem a tua proteção, de, apesar das dificuldades, rezar, ter bons pensamentos, agradecer pelo que está de bom da tua vida, porque alguma coisa de bom sempre tem. Se todos vocês estão aqui nesse momento sentados, você já tem que agradecer, porque tem muita gente que está no hospital e não pode sair de uma cama. Então, só isso é motivo para agradecer. E se emite luz, a energia que afasta os espíritos, mais do que isso. Você não se torna uma pessoa interessante para eles. Eles não veem você como esse amigo, porque vocês pensam de maneira diferente. Ele não vai nem chegar perto de você, mesmo que você passe no meio do mundo. Mas se a tua energia está baixa, você puxa tudo. Se você está em equilíbrio, pode fazer o trabalho que for em direção a você. Aquele dia você pode passar mal, você pode ficar com dor de cabeça, dor aqui, dor ali, mas não vai passar disso, porque a tua energia vai te proteger. Agora, se você já acha que não merece nada de bom, tudo que mandarem para você vai te atingir. Você está usando o teu livre-arbítrio. E daí culpa a Deus, culpa a espiritualidade. Não adianta. Cuide dos teus pensamentos. É vigiai e orai. Não adianta ficar rezando, emitindo luz. E daqui a pouco você começa com os teus pensamentos negativos e acaba com aquela luz em 2 minutos. Então vigia os teus pensamentos, vigia a tua vida. Filhos, vocês estão cercados de natureza, vocês não sabem a força que tem a natureza.
pés sem sapato, sem tênis, bota ali na areia, bota na grama, vai na água, onde for, não é para passar o dia, fica ali 10 minutos, 15 minutos, mas não pensando em nada, olhando o movimento. Isso está puxando as energias emitidas por vocês. Isso é lei da física, só leva choque se estiver com o pé na terra. Não vai puxar espírito, claro que não. Mas se o espírito gosta da reclamação, ele também não vai querer ficar sentado vendo o barquinho com o pé na areia. Ele já vai ver alguém que está pensando negativo, ele já gruda e alguém já vai se embora. Eu não quero ficar aqui. Literalmente sai do mar, sai da água, energia vai te renovando. É isso que Deus fez na natureza para ajudar a gente. A grande maioria não tem nenhuma plantinha em casa de vez em quando para botar a mão na terra, é tudo de plástico quando tem, né? Então não adianta. É muito mais simples do que vocês pensam, vocês dificultam tudo. Aí tem um monte de gente que sofre, e pensa assim, puxa, na outra encarnação deve ter feito muita coisa errada porque eu só estou sofrendo. A maior parte dos problemas se estão arranjando agora, principalmente da saúde. Vocês com essa energia pesada, vocês afetam muito o corpo de vocês. Baixa a imunidade. E tudo vocês pegam. Fora que tem, às vezes, vocês estão com dor nas costas, dor aqui, dor de cabeça, vai no médico, faz um monte de exames, o médico não acha nada. Ele não vai achar. Isso é a tua energia que está pesando em cima de você. E é uma energia negativa porque você está reclamando de tudo. Não posso reclamar? Claro que vai, todo mundo reclama. Mas não pode ser todo momento, não pode ser o mais frequente na tua vida. Cuide da energia de dentro da tua casa. Procure ter bons pensamentos. Mas tem uma pessoa que mora comigo que só grita, só xinga. Ótimo, se você não consegue mudar a cabeça dessa pessoa, não faça igual, não fique gritando, xingando. Faça ao contrário. Reze, nem que seja para você. Imita uma energia positiva para te proteger dessa energia toda e quem sabe ajudar a limpar a tua casa e ela não ser tão atrativa para espíritos. Quando a gente fala que está tudo na mão de vocês, literalmente não é na mão, é na cabeça e no coração. Isso que faz toda a diferença, não só para essa vida, mas quando no momento da morte e depois, porque quanto mais equilibrado, mais ajudado vocês serão. E isso é a lei do nosso Pai, para cada um de vocês é igual. O que vocês desejam para o outro, uma parte é tua. O que você deseja para você é tudo teu. E como que nós na espiritualidade vamos te ajudar se você não quer nada de bom para você mesmo? Você está usando o teu livre-arbítrio para resolver que a tua vida vai ser sempre difícil. E não podemos fazer nada. Que a paz esteja com todos vocês.